Capítulo 5, versículo 1 do livro de Lucas. Pai eterno e santo, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença e pedimos o derramar do Teu poder e da Tua virtude sobre nós, sobre nossas vidas, sobre o Teu povo e sobre esta mensagem, em nome de Jesus. Eu entrego tudo que aqui for feito em Tuas santas mãos, entrego o Teu povo em Tuas mãos e tudo mais que Tu fizeres, Senhor, que Tu tenhas liberdade para nos trazer a Tua palavra, para nos revelar a Tua gloriosa palavra, ó Senhor da glória, a fim de que aprendamos de Ti, recebamos de Ti e que o Teu poder se manifeste em nosso meio. Amém. Amém? Bom, primeira coisa, primeiro ponto que me chama a atenção nessa mensagem é que ele estava passeando ali na praia, no chamado Lago de Genezaré, que também é conhecido como Mar da Galileia. Jesus estava pregando a palavra de Deus, e aqui diz que a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. O interessante, irmão e irmã, é que a multidão se acotovelava, se empurrava, apertava Jesus, o comprimia, visto a sede da palavra de Deus, que era tão grande. E quantas vezes, irmãos e irmãs, nós vemos hoje em dia a palavra de Deus sendo pregada, sendo ministrada, sendo divulgada pelas redes sociais, sendo divulgadas pela TV, e muitas pessoas ainda estão pelos veículos de comunicação, e ainda muitas pessoas estão alheias à palavra de Deus, e elas não têm essa sede, esta vontade de ouvir a santa palavra de Deus. Você vê que a multidão apertava Jesus para quê? Com um objetivo: ouvir a palavra de Deus. Mas pastor, era Jesus ministrando naquela época. Ora, mas Jesus disse aos seus discípulos e disse também a todo aquele que cresce que os sinais os seguiriam, que nós faríamos grandes obras, tão grandes quanto as que ele fez, e maiores ainda, porque ele mesmo disse que iria para o Pai. Irmão e irmã, enquanto ele trabalha no céu em nosso favor, nós trabalhamos na terra em seu favor, por mandado seu e em benefício da humanidade, porque tenha certeza, a palavra de Deus é o benefício maior que toda a humanidade necessita. Imagina, irmão e irmã, uma pessoa sem a palavra de Deus, ela é uma pessoa sem destino, sem rumo, e ela está à mercê de qualquer mau acontecimento. Então, Deus, ele sempre tem, hoje, ministrando essa palavra de maneira bem informal, Deus me levou a falar que Jesus, ele tem o tempo certo para todas as coisas. Inclusive, eu digo numa linguagem bem jovem, que Jesus, ele tem o time, não é assim que se fala? Ele sabe agir no tempo certo, ele sabe agir da maneira certa, na hora exata, na hora certa. E o que acontece? Que nós muitas vezes, com a nossa ansiedade, nós até que frustramos os planos de Deus, nós até que com a nossa vontade, na nossa tentativa de tentar ajudar o Senhor a resolver os nossos problemas, ao invés de entregarmos nas mãos dele, nós queremos ajudá-lo a resolver para nós. Se nós deixássemos nas mãos dele e esperássemos o tempo certo para que ele agisse, tenha certeza que as coisas fluiriam muito melhor, fluiriam de maneira muito mais plena, que é como Deus costuma agir, é da maneira que Deus costuma fazer. Sabe, irmão, irmã, a Bíblia diz aqui que quando Jesus chegou, a multidão o apertava, ele precisava ministrar àquele povo, e ele olhou, ele observou algo, e na sua sabedoria, ele começou a agir em benefício de alguns homens que ali estavam. Quando Jesus, ele propôs-se ir para aquele lugar,
propôs-se ir lá para o mar da Galileia, ir até aquela praia para ensinar a multidão, ensinar as pessoas. Naquele horário, há alguns estudiosos que dizem que era na madrugada, que a melhor, e alguns profissionais dizem que o melhor horário de pescar é de madrugada. Então eles foram jogar a rede, Jesus foi ali, parecendo que de maneira despretensiosa, não, mas Jesus tinha um plano ali, ele queria agir na vida de alguns homens, ele queria agir na vida de algumas pessoas. Então Deus, ele não faz nada que não tenha um propósito. Jesus não age na vida de alguém sem um propósito. Às vezes nós nos chateamos com os acontecimentos da vida e não percebemos que Deus, ele quer nos ensinar uma grande lição. Às vezes ele tira de nós algo, nos tira de uma determinada direção, nós queremos muito fazer a nossa vontade, quando Deus, ele quer que percebamos outra coisa que ele quer fazer. Quantas e quantas vezes, irmão, irmã, você se chateia com os acontecimentos da vida? Quantas e quantas vezes você se aborrece ou se entristece com as perdas que a vida traz para você? E sabe o que acontece? E Deus, olhando aquela situação, olhando aquele caos e o olho do furacão onde você está, Ele, na sua santa mente, na sua santa vontade, Ele já planeja o escape, ele já planeja o agir na tua vida, mas de maneira tão tremenda que você vai ver que o sofrimento pelo qual você passou, que ficou para trás, vai ser sobrepujado pela felicidade que o Senhor trará à tua vida. Então, irmão, irmã, Jesus, ele entrou naquele lugar. O versículo 2 diz: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Primeira coisa, todas as vezes que Deus me dá essa mensagem, eu sou enfático em falar que numa pescaria, quando você lava as redes, demonstra o quê? Isso quer dizer o quê? Que é o final da jornada, acabou a pescaria. Então, se vai lavar a rede, é sinal que tudo que tinha que ser feito já fez. Só que Jesus observou uma coisa: o barco estava lá, as redes sendo lavadas, só que faltava um elemento importante na pescaria, que era o quê? Os peixes deveriam estar nos barcos. O que os homens estariam fazendo? Normalmente é assim: eles separam aquilo que é bom daquilo que é ruim, não é isso? Tiram as algas, tiram os peixes que eles não vão usar, aqueles menores, aqueles miudinhos, aquelas piabinhas ou aqueles peixes menorzinhos, eles separam de um lado. Às vezes alguém leva, ou às vezes eles jogam fora, mas o que acontece? Eles separam e ficam com os bons, que servem para o comércio. Só que Jesus olhou para aquele barco e ele não viu peixes, ele viu as redes sendo lavadas. Só que, irmão, irmã, preste atenção numa coisa, deixa eu te dizer algo muito importante. Jesus, quando quer cumprir o plano dele em tua vida, ele não vai olhar, ele não vai se preocupar com a luta ou sofrimento que você está passando. Jesus não se compadece do meu sofrimento? Claro que sim, se compadece e até chora com você, mas só que ele não fica preso naquele teu sofrimento. Ele não fica olhando dizendo: mas olha quanto sofrimento, coitado daquela pessoa, coitada daquela pessoa, que tristeza a vida desse homem, que tristeza a vida dessa mulher, olha como a vida foi cruel, olha só, nasceu para sofrer e tem que viver chorando eternamente. Não, irmão, ele olha para você, ele olha para a tua vida, até para o teu sofrimento, e ele já planeja, na mente do Senhor, ele já planeja tanto o escape, como ele planeja cumprir o que ele tem para realizar na tua vida. Ele não fica preso àquilo que aconteceu, ele não fica preso ao teu passado, ele não fica preso às tristezas e angústias que você já viveu. Sabe, irmão, irmã, e me permita dizer, se você quer verdadeiramente que a tua vida ande, se você quer verdadeiramente ir para frente,
precisa fazer como o apóstolo Paulo, que disse que ele esquecia das coisas que ficavam para trás, ele atentava para as que estavam diante dele. Para quê? Porque ele prosseguia, para quê? Para prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que acontece com muitos de nós? Sabe o que acontece conosco muitas e muitas vezes? Irmão e irmã, perdemos tempo chorando o que passou, perdemos tempo angustiados com os pecados que praticamos, perdemos tempo com o sofrimento que vivemos. Minha vida foi tão sofrida, minha vida foi uma tristeza, eu não consigo me desvencilhar do meu passado. Se você não desvencilhar-se do teu passado, sabe o que é que vai acontecer? A tua vida não vai andar. Deus não vai conseguir cumprir na tua vida algo se você está preso lá atrás, lembrando dos pecados que cometeu. Irmão, irmã, Davi, ele pecou da maneira mais sórdida que podia ser. Ele, além de cobiçar, ele adulterou, deitou-se com a mulher de um guerreiro que lhe era mais fiel, e além de ele cometer essa grande atrocidade, ele ainda, para poder justificar o filho que lhe ia nascer, ele mandou matar o Urias, que era marido da Betseba, ele mandou matar pela espada do inimigo, colocou na frente da guerra. Ora, isso ele poderia viver com isso, o atormentando durante toda a vida. Ora, a criança que ele gerou, morreu, houve consequência do seu pecado, ele sofreu, chorou, entristeceu-se, quase que destruiu-se, todo o reino dele sofreu, pagou o preço, mas na hora que ele foi repreendido pelo profeta Natan, ele caiu de joelhos e disse: eu pequei, ainda disse que tinha pecado loucamente, arrependeu-se, caiu-se de joelhos em pranto, pedindo perdão a Deus. O que foi que o Natan falou? Também Deus perdoou o teu pecado, não morrerás. Ele sofreu as consequências dos seus atos, só que ele não ficou vivendo com ele nas costas o tempo todo. Se eu ficar vivendo com os meus pecados nas costas, irmão, irmã, a minha vida não vai andar. Você já ouviu a frase que manda levantar, dar a volta por cima, não é? Sacudir a poeira e dar a volta por cima? Se você não fizer isso, não bater a poeira dos pés e não perceber que tem toda uma vida para você viver, os teus pecados te atormentarão sempre, as mágoas do passado te atormentarão sempre. Irmão e irmã, perdoar, perceber que é uma vida pela frente, e perceber que se você se entregar nas mãos do Senhor, vai poder ajudar muita gente, muito mais do que você talvez ajude hoje, muito mais do que você talvez queira ajudar hoje. Sabe, irmão e irmã, às vezes nós achamos que a melhor maneira de ajudar é guerreando com os nossos braços, usando as armas naturais desse mundo. Mas a Bíblia nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, porém poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ora, se as fortalezas estão se levantando contra a tua vida, sabe o que você tem que fazer? Entregar-se nas mãos do Senhor, buscar ao Senhor de todo o teu coração, colocar o teu coração nele, fortalecer-se no Senhor, como diz em Efésios, na força do seu poder, enfrentar o dia mau, enfrentar as astutas ciladas do inimigo e realmente e verdadeiramente receber vitória. Não é lamentando, não é chorando pelo que passou, porque te magoaram, porque te traíram, porque tramaram contra você, porque a ingratidão, porque as pessoas foram ingratas com você, porque te fizeram chorar, porque te aborreceram. Sabe, irmão, se você ficar olhando para tudo isso, a vida não vai andar. Se você não perdoar, a tua vida não anda. E mais importante de tudo, ser perdoado e se perdoar.
Saber que o Deus Todo-Poderoso já te perdoou, já redimiu, já remiu você dos seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos lavar de toda iniquidade, de toda injustiça, nos lavar de toda imundícia que havia nesse mundo. E sabe, irmão, Jesus disse para os judeus que o seguiam: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Senhor te libertou, mas assim mesmo assim eu tropecei e caí. Sabe, irmão, irmã, Jesus não está olhando para o que passou, Ele está olhando para o que vem pela frente. Ora, porque se você passou pelo abismo e não caiu nele, pode ser que outros abismos na frente se abram, e Ele não vai querer que você caia. Ele não vai querer você precipitar-se na destruição. A partir de agora, com o teu coração posto diante do Senhor e querendo uma vida reta, tenha certeza, o Senhor te dá a mão e começa com você nova vida. Você vê que Jesus, Ele olhou para a dificuldade que o Simão Bar-Jonas estava enfrentando. Ele olhou para o barco, ele olhou para os homens, olhou para as redes. Ele não viu peixe, não viu o fruto do trabalho. Mas sabe o que aconteceu? Parece que Jesus não tinha se compadecido nem um pouco do que tinha acontecido com aqueles homens, porque Ele toma uma atitude que parecia estranha. Eu acho que qualquer pessoa pensaria dessa forma. Ele escolheu o barco de um dos homens. Segundo a própria história da Bíblia e relatos bíblicos e até afirmações do Simão, ele escolheu o barco do homem mais estressado, mais explosivo, mais questionador, mais ranzinza que existia, o que mais reclamava. Irmão, irmã, eu fico imaginando o Pedro tentando pescar, puxando a rede, nada, a noite toda. E olha que ele era profissional, e olha que ele era bom no que fazia, talvez o melhor daquela região. Jogava a rede, nada. Eu acho que ele nunca ficou tão frustrado numa pescaria como naquela noite, ou naquele momento. Jogou a rede, puxou nada, jogou a rede, puxou nada. Como é que fica a pessoa? Como é que fica a pessoa com as suas frustrações? Como é que fica a pessoa diante da sua impotência em determinadas situações? Como é que fica o Simão Bar-Jonas, o grande Pedro, o maior de todos os pescadores daquela região, ser vencido pelo mar? Jesus olhou e não se compadeceu. Jesus não se compadeceu do sofrimento do Pedro. Pelo contrário, Ele mostrou que o Pedro, mesmo diante daquele problema que ele estava passando, ele poderia ser útil para o reino de Deus. Às vezes, irmão, irmã, o problema vem e nós achamos que é o fim do mundo, que a nossa vida acabou, e não fazemos ideia como o Senhor deseja nos usar, e de uma maneira tremenda, que a gente não imagina. Olha o Simão, tadinho, não pescou nada, coitado, deve estar cansado. Deixa o homem quieto, deixa o homem para casa em paz, deixa o homem chegar em casa aborrecido, brigar com quem quer que seja, ele explodir com quem quer que seja, ele desabafar como ele quiser. Não, olha o que Jesus faz. Irmão, irmã, não esquente a tua cabeça se o Senhor, diante dos teus problemas, diante dos teus sofrimentos e das tuas frustrações, Ele te convocar para algo importante.
te comissionar com algo importantíssimo, com algo algo espiritual, vamos dizer assim. Aí você diz, mas tudo que eu quero é ir para casa, tomar um banho, descansar. Eu acho que o Simão ali, nem jantar ele queria, nem comer nada, de tão aborrecido que estava e cansado. Mas olha o que Jesus faz, ele viu um dos barcos, versículo 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Olha o que ele faz. O Pedro, eu acho que ia dando meia volta para ir para casa, Jesus entra justamente no barco dele, do Simão, requer justamente o que é dele. Ah não, Senhor, meu não, por favor, eu já não aguento mais, eu estou aqui aborrecido, eu quero ir para casa, tudo que eu quero é descansar, o meu barco não. Eu imagino que quando Jesus entrou no barco do Simão, o que ele não deve ter pensado, irmão? Eu já imagino um homem assim, ó, só faltou dizer, tem certeza, mestre? Ainda mais isso? E ele entra no barco e diz assim, e pede a eles, afasta um pouco da água, afasta um pouco da margem, porque eu quero ensinar, eu quero pregar. O Simão faz, e ele fica lá, ouvindo o que o Senhor falava. Irmão, eu não sei que palavra foi que o Senhor disse, eu não sei o que foi que o Senhor falou, que prendeu o Simão naquele lugar. E ele simplesmente, o Simão Barjonas, ouviu até o fim, e quando Jesus, ele termina de falar, olha o que acontece, versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, volta ao mar alto, e lança vossas redes para pescar. Eu acabei de voltar de lá, volta para lá agora. Mas Senhor, eu acabei de vir de lá, estou mandando voltar. Olha o que aconteceu com o Pedro. Quando ele estava dando meia volta para ir para casa, Jesus para até ele e disse, agora é com você, Pedro, agora somos nós dois, agora é com você e comigo, agora é você e eu, somos nós dois. Olha, tenho algo para você fazer, volta para dentro do mar. Irmão, o que me chama a atenção, se Jesus queria fazer um milagre na vida do Simão, ele poderia ter dito, Simão, deixa o barco aqui, e dava uma ordem aos peixes. Já viu o peixe voador, né? Os peixes voaria tudo para o barco do Simão e encheria. Não, sabe querida, até para você receber de Deus, ser abençoado, ser abençoada, aqui havia um esforço da tua parte. Para você receber de Deus, vai ter que remar, vai ter que entrar no mar, vai ter que se esforçar. Sabe por quê? Porque tudo que é conquistado com esforço é valorizado. Sim ou não? Eu disse hoje a alguém, se eu chegar para você e der 20, toma aqui o Pedro. Se eu chegar, toma Pedro, 20 para você, vai ficar feliz, né? Opa, vintão. No colégio ele estoura todinho, né? Gasta todinho. Vai ser salgadinho, pipoca, refrigerante, biscoito recheado, tudo, chocolate.
Se der, né? Vai estourar tudo. Agora se eu dizer, Pedrão, vem cá, lava meu carro ali que eu te dou 20. Ou então faz tal coisa para mim que eu te dou 20. Engraxa aqueles sapatos ali, limpa aquilo ali. Será que ele vai gastar? Não. Ele vai pensar no trabalho que teve e vai dizer, opa, esse aqui custou suor. Esse aqui eu vou pensar bem em que vou gastar. Não é isso? Ele concorda comigo? Ele vai pensar 2 vezes. Então, irmão, irmã, quando a bênção vem e ela não é conquistada, nós não valorizamos. O Simão podia dizer, que beleza, se choveu o peixe no barco, está ótimo, obrigado, Senhor. Mas não, Pedro, a sua parte é essa, volta para o mar alto. E não era para ficar ali no rasinho, não. Volta para fazer tudo o que você já fez, da maneira maestral que você sempre faz. Volta para lá, Simão, e eu tenho certeza, algo vai acontecer. Volta. Aí o Simão, como muitos de nós, ele questionou ao Senhor. O Simão, ele parou e ele retrucou com algumas palavras. Irmão, olha o versículo 5, o que ele diz. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha para cá, irmão. Eu imagino o olhar de Jesus para o Simão. Simão, volta para o mar alto, joga suas redes para pescar. Aí o Simão, Senhor, tendo pescado, trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Está ouvindo, Senhor? Nada apanhamos. Não, aqui sou eu, gente. Simão, não te mandei eu? Eu me lembro da passagem lá em Juízes, que Gideão agiu dessa mesma maneira. Quando Deus chamou Gideão, ele era o mais pobre, e a família dele era a menor que tinha em Manassés. Como o Senhor vai livrar Israel através das minhas mãos? Ele achava que não tinha condições, ele achava que não tinha jeito. O Gideão, frente a frente com o anjo do Senhor, e disse, Senhor, como é que tu vais fazer isso por nós, e através da minha vida? Quando ele aceitou, ele reuniu um exército de 32.000 homens, contra 400.000 dos amalequitas, dos midianitas. O Senhor chegou para ele e disse assim, olha, tem muita gente no meio aí, manda quem for covarde embora. A maioria foi. Ele ficou, salvo engano, com 10.000. Aí o Senhor disse, ainda tem muita gente, para eu livrar Israel, te livrar você, Israel, das mãos dos inimigos. Por quê? Israel pode dizer, a minha mão me livrou, o meu exército só tinha 10.000 homens, mas eram os melhores guerreiros, destruímos 400.000 no piscar de olhos, nós nos livramos. Não, quando Deus ele queria mostrar que quem ia fazer por Israel era Ele. Às vezes Deus, Ele olha para a tua dificuldade, Ele permite as dificuldades na tua vida, e no meio da tua dificuldade, da tua impotência, Ele age, mediante uma palavra de ordem que Ele dá, e quando você obedece, tenha certeza, o milagre acontece. Ficaram 300 homens, contra 400.000, fora os camelos e cavalos. Foi ou não foi um milagre? O Simão Bar-Jonas olha para o Senhor e diz, olha, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Jesus, eu imagino Jesus olhando para ele e dizendo, e daí? Aí ele se redime quando ele fala isso,
versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quer dizer, debaixo da tua autoridade, debaixo da tua palavra, eu vou lançar as redes. E o que foi surpreendente é que quando ele faz assim, quando ele age dessa forma, o milagre acontece. A mão de Deus opera. Amém? Olha o que ele faz no versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Sabe, irmão, eu descobri hoje que a rede de pesca é maior que o barco. Não é verdade? Olha o que eles fizeram: lançaram a rede, pegaram uma quantidade tão grande que quase que as redes se rompem. E o que fizeram depois? Olha o versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Irmãos e irmãs, encheram 2 barcos com aquela rede e quase afundam. Eles vinham tão cheios que quase que submergem. Mas eu te digo uma coisa: por maior que seja a luta, quando existe temor a Deus, pode acontecer o que for, nunca afunda. Amém, gente? Ao ponto de quase irem a ver. Olha o versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração ou espanto se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Irmão, os homens, o Simão, ele se assustou, ele ficou tão abismado com o que aconteceu, que ele prostrou-se ao Senhor e disse: Senhor, retira-te de mim. Por quê? Porque na hora de crer, ele questionou. Desde lá o começo, ele não deve ter gostado, porque ele tinha os planos dele, ele queria fazer do jeito dele, da maneira dele, irmão. E nós precisamos entender que quem tem um plano, quem tem um tempo certo, quem tem todas as coisas planejadas de maneira perfeita, tenha certeza que é o Senhor. O que nós tentamos fazer, o que quer que seja, por melhor que pareçamos, por melhor que sejamos naquilo que fazemos, sem a direção de Deus e sem entregar nas mãos do Senhor, nada vai adiantar. Mas eu venço pelos meus méritos, tenha certeza. Mas se o Senhor te chamou, tenha certeza que você vai fazer, entregando tua vida nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, você vai fazer o melhor, verdadeiramente. Amém? Foi o que o Simão fez, quando ele entregou nas mãos do Senhor, mesmo questionando, meio um pouco a contragosto, mesmo reclamando, ele entregou, e a pescaria foi tão grande, o sucesso foi tanto, que ele disse assim: ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador, eu nem mereço. E os sócios dele, o Tiago e o João, filho de Zebedeu, também ficaram abismados. Olha o que o Senhor disse. Disse Jesus a Simão: não temas, Pedro, não temas, doravante serás pescador de homens. Quer dizer, Pedro, de hoje em diante, a partir de agora, você vai esquecer essa pescaria. O que eu tenho para você é muito maior, o que eu tenho para você é muito melhor e muito mais sublime. A partir de hoje, serás pescador de homens. Diante de uma declaração dessa, olha o versículo 11:
e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Sabe, irmão e irmã, o que falta em nós é essa coragem que teve o Simão, depois de ele depois de contestar, depois de ser provado pelo Senhor, ele demonstrar que sem o Senhor ele não faz nada.